que se possa necessário para que os nossos trabalhos possam transcorrer dentro da harmonia, dentro de todo o trabalho já preparado pelos nossos irmãos Dias, e que o irmão possa ser assessorado pelos seus protetores de tarefa, que suas palavras se tornem simples e objetivas, nos dando um entendimento melhor dos ensinamentos da noite de hoje. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo nos envolva a todos, hoje e para todo sempre, que assim seja. Que assim seja. Elias, a palavra é toda sua. Eu pergunto se a minha imagem está aparecendo bem aí. Tá cortando, tá no meio do seu óculos, tá cortando o seu rosto um pouquinho. Tá, agora melhorou? Pronto, melhorou. Tá ótimo. Ah. Tudo ok? Boa noite a todos, irmãos do Instituto Espírita Semeadores da Fé. Essa casa tão acolhedora, né, que sempre nos acolhe com muito afeto, muito carinho. E eu já fiquei muito feliz porque eu abri aqui, porque eu iria acompanhar a palestra de qualquer jeito hoje, né? Eu estaria aqui, com a graça do Nosso Senhor, de qualquer jeito. Mas eu abri aqui e vi um monte de amigos, então é como se a gente estivesse numa reunião familiar, não é verdade? Então eu me sinto em casa numa reunião familiar, né? Mas hoje, então, estaremos substituindo a nossa amada, a nossa querida irmã Miraneide, né, que é uma amiga muito querida do nosso coração, tá? E ela está com um problema de saúde, né? Todos nós somos acometidos desses imprevistos, infelizmente esses problemas de saúde acometem a todos nós, e às vezes nos horários que a gente menos espera, né? Aí hoje ela falaria aqui sobre esperança, né? Mas a espiritualidade ela já providenciou, então, a nossa substituição para falar sobre a parábola do semeador, que inclusive na semana passada falou no Centro Espírito dos Discípulos do Mestre, né? Que é a minha muito bom. A gente falou então, mas como a gente sabe, toda vez que a gente aborda um assunto, a gente acaba abordando aspectos que a gente não viu, ou não percebeu, ou não falou naquele momento. Mas sempre é bom revisitarmos, então, o Evangelho do nosso Mestre Jesus, né? Que é digamos assim, é um alimento para as nossas almas. Né? Então, vamos fazer essa singela apresentação aqui, e falando da parábola do semeador, tá? Que está no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 17, que nada mais, nada menos tem por título Sede Deus, né? Então, a gente tem alguns pontos como caracteres da perfeição, o homem de bem, em seguida vem a parábola do... Tá? Então, nós vamos fazer aqui uma abordagem para a nossa reflexão. Tá? Que façam uma reflexão das palavras do nosso mestre, com vistas a aplicar em nossas vidas, como a gente sempre procura fazer. Né? Nós relutamos, mas estamos aqui procurando seguir os passos do mestre. E a parábola do semeador, então, que está lá no Evangelho de Mateus, muitos estudiosos dizem que a parábola do semeador, ela, por excelência, é a parábola das parábolas. Por quê? Porque a parábola do semeador, ela tem o condão de facilitar a compreensão de todas as outras parábolas.
porque ela nos dá instrumentos que nos permitem entender de uma forma melhor, a partir do seu entendimento, de entender de uma forma melhor as outras parábolas. Inclusive, aqui, durante a nossa apresentação singela, nós vamos citar algumas outras parábolas, porque são muitas que têm ligação com a parábola do semeador. Né? Mas, de antemão, eu sempre gosto de falar que a doutrina espírita, ela é, sim, o cristianismo redivivo. Tá? A doutrina espírita, a gente repete essas coisas, que ela é o cristianismo redivivo, que a doutrina espírita veio retirar na pontinha do véu, como diz Allan Kardec lá nos Objetivos da Obra, aqui no próprio Evangelho, ele fala que é retirar da pontinha do véu para que a gente consiga enxergar melhor os ensinamentos cristãos. Né? E sabemos também que o Espiritismo, ele é o Consolador prometido. Todo espírita sabe disso, nós temos estudado sobre isso e nós temos visto e lido muita coisa a respeito disso. E os espíritos nos deixam bem claro que é, sim, o Consolador prometido. Então, queridos irmãos e irmãs, nesse momento, eu os conclamo a essa reflexão do quanto nós precisamos revisitar e fazer, e praticar, e colocar em prática nas nossas vidas, no nosso dia a dia, os ensinamentos de Jesus. Como isso é importante. Porque o Espírito Emmanuel, mesmo na sua coleção que revisita obras de Paulo e faz comentários e reflexões sobre o Evangelho do nosso Mestre Jesus, ele o tempo todo nos fala sobre a necessidade do homem aplicar na sua vida os ensinamentos do Mestre Jesus. Então não basta apenas cumprirmos um dos mandamentos da doutrina espírita, que é o instruí-vos. Porque nós precisamos, sim, do amai-vos uns aos outros. Porque se nós não colocarmos em prática o que a gente aprende, nós seremos como um livro que está ali, um livro daqueles ali na estante. Né? Todo mundo está vendo aí um livro que está ali parado, se ninguém abrir, é feito guarda-chuva. Né? Outro dia eu vi uma mensagem que dizia que o livro é como um guarda-chuva, se ninguém abrir, ele perde o seu objetivo. Né? E todo mundo vai ver o que é. Está acontecendo alguma coisa aqui, perdão. Continuamos. E todo mundo vai ver o seu conteúdo quando abri-lo. Mas se a gente fizer com que os conhecimentos fiquem fechados dentro de nós, apenas para nós, então nós não estaremos colocando em prática, que é o principal objetivo dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, que é colocar em prática, porque todos nós sabemos, os estudiosos nos confirmam, que Jesus era muito mais ação do que palavras. Né? Todo mundo sabe disso. Digamos que Jesus fosse 20% palavras e 80% exemplo. Né? Então, se nós não colocarmos em prática, queridos irmãos e irmãs, nós não conseguiremos iluminar o nosso caminho. Porque o nosso caminho, ele se ilumina sim. Nós seguimos o farol que é representado pelo nosso Mestre Jesus. Mas a luz do caminho, ela tem que partir de dentro dos nossos corações. E o Evangelho, ele nos fornece essa luz para que a gente ilumine a nossa caminhada espiritual. E o Mestre Jesus, então, ele estava saindo de uma cidade, e naquele dia ele resolveu ir até o Mar da Galileia. Tá? O Mar da Galileia, que ficava próximo à cidade de Cafarnaum, que era a cidade do apóstolo, do discípulo Simão Pedro. E ele então viu que havia uma multidão, uma grande multidão, como está aqui nas Escrituras, e ele entrou num barco.
para poder atingir as pessoas de uma forma mais abrangente. Né? E isso já nos lembra aqui, já tem aqui inserida a parábola do não coloqueis a candeia sobre o alqueire, né? Aquela passagem de não colocais a candeia sobre o alqueire, colocai em cima do alqueire para que possa iluminar melhor os caminhos. E ele então subiu naquele barco e se sentou. E o povo à margem. E lhes disse muitas coisas por parábolas, falando-lhes desta maneira. Tá? Se alguém não estiver ouvindo bem aí, fique à vontade para falar. E quem quiser fazer uma colocação também, fique à vontade para a gente conversar aqui, viu? Fiquem bem à vontade, todo mundo à vontade aí. Ele então falou àquela multidão desta maneira. Aquele que semeia saiu a semear. E enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho. E vindo os pássaros do céu, a comeram. Então, o semeador saiu a semear, jogando as sementes. E uma parte dessas sementes caiu na beira do caminho. Tá? E vieram os pássaros do céu e as comeram. Outra parte caiu nos lugares pedregosos, onde não havia muita terra. E logo nasceu, porque a terra onde estava não tinha profundidade. Mas o sol, tendo se erguido, em seguida as queimou, as crestou. Né? E como não tinham raízes, secaram. Outra parte caiu nos espinheiros. E os espinhos, vindo a crescer, os espinhos foram crescendo ao redor das sementes, e as sufocaram. Outra parte, enfim, a última parte da nossa parábola, caiu na boa terra e deu frutos. Alguns grãos renderam 100 por 1, outros 60 por 1 e outros 30 por 1. Aí ficou todo mundo voando. Na verdade foi essa. A multidão e também os seus discípulos ficaram viajando ali. Ué, o que ele está tentando dizer com isso? Né? E eles, então, porque muitas vezes os discípulos do mestre não entendiam exatamente o que ele falava. Muito embora, para os discípulos, Jesus tinha um discurso mais aprofundado. Né? Mas os discípulos muitas vezes não entendiam, porque eles tinham suas limitações, embora fossem espíritos escolhidos para aquela missão, né? Eles foram todos separados para aquela missão, com o nosso Mestre Jesus, muitas coisas eles não conseguiam captar. E assim, eles pediram uma explicação para Jesus. Né? E ele disse, que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. Escutai, pois, vós outros, a parábola do semeador. Aí ele continua no texto. Vê que poucas vezes nos evangelhos do mestre, nos seus ensinamentos, ele explicava as parábolas. Mas essa parábola aqui, como tinha e tem até hoje, ainda terá por muito tempo, uma importância fundamental na compreensão dos ensinamentos do mestre, ele explicou, né? E por outros motivos que a gente ainda vai descobrir. Mas ele, então, continuou. Ele disse, todo aquele que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, o espírito maligno vem e arrebata o que havia semeado em seu coração. É aquele que recebeu a semente ao longo do caminho. Então, ele se refere aqui às primeiras sementes, aquelas que caíram à beira do caminho. Porque tem até um ditado popular que diz que onde o homem pisa, nem a grama
nem a erva daninha nasce, né? E a gente sabe que os caminhos de terra, de chão batido, como a gente costuma dizer, aquele chão, ele é um chão socado, é um chão duro. Então, é difícil realmente de que uma semente venha a penetrar naquele chão duro, né? Que é um chão batido. E essas sementes caíram ali, naquele chão duro. E veio as aves, aqui ele explica, veio o maligno, ou o diabo, ou o Satanás, ou o que é que seja. Inclusive, tem uma curiosidade que essa parábola está em 3 evangelhos, Mateus, Lucas e Marcos. Um se refere a maligno, outro se refere ao diabo e outro se refere a Satanás, né? Então, eram várias formas para explicar o que significava o mal, a entidade maligna naquele momento. Mas aqui é bom que a gente faça uma reflexão, que ele diz, o espírito maligno vem e arrebata o que havia semeado em seu coração. Ele está se referindo exatamente à maioria das pessoas que escutam, elas conseguem escutar, elas entendem, compreendem, mas entra aqui e sai aqui, né? Porque o que significa aqui, vamos agora fazer um raciocínio na nossa vida, no nosso dia a dia. O que significaria, então, esse maligno? O que significaria o maligno que vem e arrebata as sementes? As sementes aqui, todos nós já sabemos que são os ensinamentos do Mestre Jesus, né? E ele vem e não chega até o coração, porque ele atinge o superficial. A pessoa entende, acha bonita aquela mensagem, mas ela não entra no seu âmago. Ela não penetra no seu ser. Ela não chega até o seu coração, porque vem as coisas do mundo, a vida material, as preocupações, os apegos à materialidade e desvia a sua atenção. Até porque as pessoas desse primeiro grupo do chão batido são aquelas que têm o coração duro. O coração endurecido é o terreno duro, socado, endurecido, que não deixa as sementes penetrarem e se desenvolverem, criarem as raízes para chegar, penetrar até o seu coração, até a sua alma. Então, essas pessoas, elas são desviadas, a sua atenção, elas são desviadas dos ensinamentos, porque eles entram aqui, saem aqui, e ela não está preocupada. São a maioria das pessoas hoje no nosso planeta Terra. E nesse momento de pandemia, do coronavírus, em que toda a humanidade foi empurrada para dentro de casa, que toda a humanidade, queira ou não queira, tem que refletir sobre o que está acontecendo, é um bom momento para a gente pensar nisso. Porque a maioria das pessoas não está nem aí os ensinamentos cristãos. São pessoas que dizem, né, se perguntadas forem, né, elas dizem, eu tenho a religião, eu sou uma pessoa que tem uma religião, mas não sou praticante. Eu vou de vez em quando no meu templo, eu vou de vez em quando, ou até entre os espíritas, eu vou lá nos Semeadores da Fé, eu vou no Discípulo do Mestre, eu assisti uma palestra belíssima e tal, mas entrou aqui, saiu aqui, né? Então, é mais ou menos isso que acontece. Eu até sempre me lembro, quando eu estou falando dessas pessoas do primeiro grupo, eu me lembro do livro Missionários da Luz. Tem um capítulo em que André Luiz, acompanhado do seu instrutor naquele momento, o Alexandre, eles descem as zonas umbralinas até uma casa de socorro espiritual perto da crosta terrestre, chamada Campo da Paz. E em Campo da Paz, ele encontrou uma grande fortificação com muros altos,
com armas elétricas para manter as hordas espirituais afastadas do campo da paz, para que eles pudessem fazer seu trabalho. E ele ficou até perplexo com aquilo, porque ele jamais imaginava que existisse uma fortificação, a exemplo de um quartel, dentro da zona umbralina, muito menos no mundo espiritual. Mas ela está lá, campo da paz. E eles realizam o trabalho de socorro espiritual daquelas criaturas desencarnadas que estão em condições de ser recolhidas e levadas para o tratamento ali na casa de socorro espiritual, preparando-as e iluminando-as com os ensinamentos evangélicos, iluminativos e elevativos da alma humana, para que elas possam, então, repensar a sua existência como espírito e toda a sua existência pregressa no mundo material. Mas André Luiz entrou, ficou impressionado com aquela construção e, acompanhado de um orientador ali de Campo da Paz, eles passaram a visitar as instalações e eles chegaram numa grande instalação, como se fosse um galpão. Quem foi na Ceasa ali, né? Imagina aquele local que é coberto e lá embaixo tem as feirinhas de fruta e verdura. Pronto, um enorme de um galpão, a construção com a coberta enorme, muito grande. E ali, então, haviam mais de 1.000, quase 2.000 espíritos desencarnados, deitados de barriga para cima e esticados, né, estendidos no chão, em cima de uma digamos, tipo um colchonete, um anteparo ali que eles ficavam deitados. E André Luiz, então, ficou impressionado, mas o que é isso? Porque ele jamais imaginava que espíritos pudessem ficar dormindo no mundo espiritual. Né? E a doutrina espírita, eu sempre digo que é a única religião da humanidade que consegue explicar como acontecem as coisas no mundo espiritual, e isso é uma bênção para todos nós. Mas naquele momento, então, o orientador disse: André, esses irmãos que aí estão deitados, todos eles estão dormindo realmente, mas todos eles estão em pesadelo. Eles estão revivendo situações com as quais eles tiveram afinizados quando encarnados no mundo material. Eles vivenciam esses pesadelos um atrás do outro e repetidamente, o tempo todo. E ele perguntou: mas quem são esses irmãos? E o Espírito disse: André, esses são aqueles irmãos que em vida material não se preocuparam em cultivar os valores, a dimensão espiritual. São criaturas que não se preocuparam em ter uma formação religiosa. São criaturas que não tiveram religiosidade, ou se tiveram formação religiosa, não colocavam em prática os ensinamentos que aprendiam. E quando desencarnados, então, eles desencarnam e permanecem nessa situação até que possam ser despertos. E André, então, perguntou: mas em quando eles são despertos, então? Quando eles estão em condições de depuração, ou seja, as criaturas têm que se depurar naquele estado para poder sair daquela situação, e diariamente saíam dali poucos, coisa de 10 irmãos, 5 irmãos no máximo, saíam dali e iam para outras instalações de Campo da Paz. Então, quem puder dar uma lida lá nesse capítulo no Missionários da Luz, ele nos mostra uma das situações em que a maioria dos nossos irmãos que hoje não estão preocupados em desenvolver as suas virtudes, em desenvolver o amor em seu coração, em seguir os ensinamentos do Mestre, do amar ao próximo como a ti mesmo, e do fazei aos outros aquilo que queres que façam para ti, faça aos outros. Então a pessoa não consegue entender essa medida da justiça perfeita que o nosso Mestre Jesus nos deixou há mais de 2.000 anos, e hoje ainda estamos aqui penando para entender
e muito mais ainda para colocar em prática, né? Mas essa parte, então, a primeira parte da parábola do semeador, se refere a essas pessoas que não estão nem aí, que vivem sua vida material como se não houvesse mais vida depois desta vida material, que compreendem a vida como sendo apenas a sua existência na matéria. São as criaturas que ainda não despertaram para a realidade do espírito, que são espíritos vivenciando uma existência material, e não uma matéria com espírito, como até espíritas costumam dizer que tem. Eu tenho um espírito. Eu não tenho um espírito, eu sou um espírito que tem um corpo, hoje, que é, digamos, foi me dado por usufruto. Eu uso desse corpo aqui, mas um dia eu tenho que prestar contas dele também, né? A segunda parte, então, Jesus disse: aquele que recebeu a semente no meio das pedras é o que escuta a palavra e que a recebe na hora mesmo com alegria, mas ele não tem em si raízes, né? Então, caiu sobre as pedras aquela quantidade de sementes. Ali nas pedras tem umas terrinhas ali no meio. Se a gente jogar mudas de plantas ou sementes entre num terreno pedregoso, vai acontecer exatamente isso. Aí vai chover, vem uma chuvinha, alguma coisa ali, ou não, mas se tiver uma terrinha, a plantinha pode se desenvolver ali, né? E foram jogadas as sementes, que são as palavras do Mestre Jesus, as palavras do reino, como ele coloca aqui, né? As palavras do reino dos céus, o reino de Deus. Elas caíram ali e não se enraizaram, né? Não está senão por um tempo. E quando sobrevêm os obstáculos e as perseguições por causa da palavra, a toma logo como objeto de escândalo e de queda. Ou seja, ele pula para o outro lado do muro rapidamente. Nesse grupo de pessoas, nós podemos colocar aqueles nossos irmãos, né? E quando eu falo dos nossos irmãos, eu incluo a mim mesmo também, logicamente. Então, são aquelas pessoas que eu sempre digo, que recebem os ensinamentos, compreendem, conseguem fazer com que entre um pouco daqueles ensinamentos em si e se empolgam. Aquela pessoa que se empolga, assiste uma palestra bem proferida, um irmão nosso daqueles que traz aquelas mensagens maravilhosas, a pessoa se empolga, fica maravilhada e, de repente, decide, nossa, essa é a doutrina que eu procurava, a doutrina espírita. Agora eu me encontrei as respostas para as minhas dúvidas. Eu estou com tudo e agora eu vou mudar. A partir de segunda-feira eu mudo. Né? Assim. Aí quando chega segunda-feira, a pessoa esqueceu completamente. Ou então aquela pessoa que se empolga e resolve, eu vou criar uma campanha aqui nesse centro, porque eu consegui entender o que estão passando aqui da mensagem de Jesus, e aquela pessoa é fogo de palha. É só empolgação inicial. Porque não consegue compreender como a doutrina espírita tão cristalinamente nos ensina que a salvação tão procurada pelo homem em muitas religiões ao longo dos tempos, a salvação do homem está dentro de si, com a bênção do trabalho, o trabalho dos seus sentimentos, o trabalho da sua psique, o trabalho do homem contra os seus defeitos, o trabalho das suas virtudes, principalmente da humildade, que começa quando o homem compreende a sua finitude, quando o homem entende as suas limitações e compreende o quanto ele precisa do nosso Mestre Jesus na sua vida, para que ele consiga, assim, como eu digo, nós estamos imersos num pantanal, com o narizinho do lado de fora, e
procurando colocar a cabeça para o lado de fora para conseguir enxergar melhor os nossos caminhos. E aqui, nesse momento, meus irmãos, ele diz que essas pessoas, quando sobrevêm os obstáculos e as perseguições ainda, os obstáculos representados pelas dores, pelo sofrimento na sua vida, em que a pessoa faz aquela velha pergunta que a gente é acostumado a ouvir por aí, em que a pessoa diz: Deus não existe. Se Deus deixou acontecer isso, Deus não existe. Como se Deus existisse apenas para satisfazer os nossos caprichos e resolver todos os nossos problemas na nossa vida. O homem tem isso, meus irmãos. O homem faz promessas, promessas que nada mais é do que uma chantagem contra Deus. A promessa nada mais é do que o seguinte: Deus, se acontecer tal coisa na minha vida, eu faço tal coisa. E quando não acontece, eu não faço. Então eu chantageei Deus, e se Deus fizer, então eu pago a promessa. Eu subo uma escadaria de joelho, né? Ou então eu vou de joelho de Recife a Caruaru, subindo a serra, né? Uma chantagem, uma bela chantagem contra Deus. Mas essas pessoas, então, a palavra, o ensinamento, o exemplo do nosso modelo e guia, não consegue penetrar no seu coração. Ele não entende que o homem deve praticar a maior de todas as virtudes, desenvolvendo todas as outras. Porque no livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta, no livro 4, onde fala de vícios e virtudes, ele pergunta: qual é a maior virtude? E os Espíritos respondem da forma mais simples possível, dizendo que é a caridade mais desinteressada. Né? E todos nós sabemos, queridos irmãos e irmãs, que a caridade é uma virtude complexa, porque ela é constituída de muitas outras virtudes, entre elas a humildade, o senso de justiça, a resignação, a resiliência e tantas outras necessárias. Mas o homem só consegue desenvolver trabalhando. É quando as pessoas se afastam da casa espírita, porque descobrem que aqui na casa espírita ninguém prega a salvação. Aqui na casa espírita a gente mostra o caminho e as ferramentas para a pessoa usar, para trabalhar, para burilar a si mesmo, burilar os seus defeitos, para lapidar o seu diamante bruto, porque todos nós somos um diamante bruto. Nós somos ainda o carvão e nós precisamos lapidar esse carvão para que ele se torne o diamante mais cristalino e mais iluminado. Porque todos os espíritos, o pior espírito, mesmo que seja um estuprador, mesmo que seja um pedófilo, um assassino, o pior espírito que a gente possa nomear agora aqui. Eu sei que muita gente pensou, esse espírito é nosso irmão. Esse espírito que está encarnado conosco, ou desencarnado já, obsidiando alguém, ou a si mesmo, esse irmão é um filho de Deus. Porque todos nós, criados simples e ignorantes, somos, sim, perfectíveis. Essa é a verdade. Mas existe a necessidade do trabalho. A necessidade do trabalho. E Joana de Ângeles, no livro As Leis Morais da Vida, tem um capítulo que ela começa dizendo assim: não te permitas a hora vazia. Não te permitas a hora vazia. Vejam só a profundidade dessa assertiva da nossa querida irmã e mentor espiritual de Divaldo Pereira Franco. Vejam a profundidade do que ela fala. Não devemos nos permitir a hora vazia. Por quê? Né, irmãos? Essa é a nossa reflexão. E continuando, então, ele fala que aquele que recebe a semente entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas em seguida os cuidados deste século
e a ilusão das riquezas sufocam em si essa palavra e a tornam infrutífera. Vejam só. No terceiro exemplo das sementinhas que caem em cima dos espinhos, são sufocadas, elas nascem, elas conseguem nascer, só que nasce tão mirradinha, tão pequenininha, e não dão frutos, são infrutíferas. Né? Já, lembrando de qual parábola aqui, irmãos e irmãs? Quem falou aí a parábola da figueira seca, é essa mesmo. Né? É a parábola que a gente se lembra aqui nesse momento. Tá? Porque quem são, então? Que grupo é esse que cai das sementes que caem entre os espinhos? São daqueles nossos irmãos cristãos, seja espírita, seja protestante, seja católico, apostólico, seja ortodoxo, mas é aquele irmão que até ele vai no templo, ele vai no centro espírita, ele participa das campanhas, ele consegue, mas as preocupações do mundo na sua cabeça não lhe deixam desenvolver, não lhe deixam entender, não lhe deixam fazer com que as palavras penetrem no seu coração para mudar a sua vida e dos seus próximos. Então, ela se fecha dentro de si e não dá frutos. Esse é o terceiro grupo das sementes que caem entre os espinhos para a nossa reflexão. E, finalmente, ele termina dizendo que aquele que recebe a semente numa boa terra é aquele que escuta a palavra, né? Então, é o terreno fértil, é aquele que consegue escutar a palavra, que lhe presta atenção e que dá fruto. Mas só que tem um porém aí. Eu vou tomar meu café aqui, só um segundinho. Mesmo entre aqueles do terreno fértil, percebam, queridos irmãos e irmãs, que há diferenças. Porque tem uns que rendem 100 por 1, outros rendem 60 por 1 e outros rendem 30 por 1. Eu acho que estou no 0,001 por 1. Mas a gente está caminhando, né, queridos irmãos? Mas vejam, então, o importante aqui para a gente perceber é que, mesmo no terreno fértil, existem diferenças. E aqui já fica uma grande reflexão para todos nós. Qual terreno que eu quero ser? Qual terreno que eu quero que o meu coração seja? Qual terreno que eu quero que o chakra ou os chakras que desenvolvem as dimensões dos sentimentos do meu coração, qual terreno que eu quero que seja? O chão batido, o pedregoso, o espinhento ou o terreno fértil? Porque não sei se os irmãos e irmãs conseguiram aprender aqui que tem uma diferença entre esses 4 terrenos. A diferença principal aqui é sobre a frutificação. Porque nosso Mestre Jesus, ele nos deixou um ensinamento dizendo: dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. E ainda nos disse: muitos serão chamados e poucos os escolhidos. Mas o que está implícito aí, então? É a questão da frutificação. Então, todo o conhecimento do mundo, se eu conseguir acumular a maior parte do conhecimento, se eu conseguir ler todos os livros da doutrina espírita, se eu conseguir ir para frente e para trás nos livros da codificação básica, mas se eu não multiplicar, é conhecimento fechado, é o guarda-chuva fechado. Eu vou sair na chuva e vou me molhar. Né? Então, o conhecimento, queridos irmãos, é um alimento. E esse alimento, ele é, quanto mais ele é partilhado, mais ele é abençoado e mais ele multiplica. Lembram da passagem da multiplicação dos peixes e dos pães, lá no Sermão do Monte? Pois é, queridos irmãos, é representando a necessidade de que os conhecimentos, de que os ensinamentos, aquelas virtudes que conseguimos desenvolver em nós, elas só serão aperfeiçoadas quando compartilhadas. E nós sabemos que a doutrina espírita, no Livro dos Espíritos, na terceira parte, ela nos fala das leis naturais, das leis morais, e entre elas a lei do progresso.
e a lei de sociedade, significando que o homem não vai viver sozinho por muito tempo. Ele pode até se enfiar numa caverna, mas ele não vai conseguir ficar ali muito tempo, falando-se em tempos espirituais, né? E foi aí que Buda entendeu, quando ele viu o monge e quis copiar o monge, né? A gente até falou outro dia lá nos discípulos do mestre, Buda quis copiar o monge e percebeu que o monge também não estava fazendo muita coisa, porque ele só ficava rezando, rezando, louvando, 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 como a gente conhece muita gente por aí, que só fica louvando e louvando e louvando, e trabalho mesmo, nada. Modificar dentro de si mesmo, nada. Então, o homem não está fazendo muita coisa, porque os ensinamentos do mestre não são palavras bonitas, também são, mas não é só para beleza. Não são ensinamentos cristalinos, aquelas maravilhas, só para isso, gente. Os ensinamentos de Jesus é para colocar na nossa vida, eles não são nem religiosos. Os ensinamentos do mestre Jesus são filosóficos. São modos comportamentais para que a gente adote, são virtudes necessárias ao nosso aperfeiçoamento. E os espíritos aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, o Espírito Protetor nos traz uma mensagem dizendo que o homem, a criatura humana encarnada, deveria se preocupar exclusivamente com seu aperfeiçoamento. Então é muito mais profundo do que a gente imagina, queridos irmãos. Mas aí vou deixar aqui já para a gente já quase encerrando, né, para não tomar muito tempo, os senhores e senhoras, irmãos e irmãs, jovens, né, que estão assistindo. Uma pergunta que fica, ninguém quis fazer, né? Ninguém aí quis fazer essa pergunta, mas eu sei que muita gente aí pensou nisso. E quanto, então, aqueles irmãos que não renderam frutos, aqueles 3 terrenos inférteis que não renderam frutos. Né? A gente já falou aqui do campo da paz, do exemplo, mas o que vai acontecer com eles? Eles vão ficar assim para sempre? Eles vão continuar desse jeito e está tudo certo? A pessoa vive lá tomando cerveja, fazendo churrasco, se divertindo, indo para a praia, bagunçando. Só isso, a sua vida? Vai ficar por isso mesmo, não tem problema nenhum. Né? Não. Porque, assim como as sementes são jogadas no solo, no terreno, para germinar e não germinam, assim como as sementes são jogadas no solo fértil e germinam, cada uma do seu jeito, dando frutos de forma diferente. Todos aqueles terrenos que são os nossos irmãos, que não conseguiram penetrar na essência do ensinamento evangélico para a sua prática na sua vida, esses irmãos, esses terrenos inférteis serão lavrados pelo trator. Lá vem o trator com um arado nas costas de cada um desses nossos irmãos. Porque a gente sabe que nós temos a cada dia, a cada momento, oportunidades evolutivas. Todas são dispostas à nossa frente o tempo todo para a nossa compreensão. A todo momento nós temos oportunidades de trabalho. Basta percebermos. Aqueles irmãos que não conseguem, que estão com seus ouvidos fechados, como Jesus disse. Aqueles que têm olhos de ver e não veem. Aqueles que têm ouvidos de ouvir e não escutam. O trator da vida virá com seu arado. Aí vem a dor, aí vem o sofrimento, aí vem as aflições, queridos irmãos e irmãs. É quando a aflição nos visita, que já é o resultado de muitas e muitas existências, sabendo de antemão que todos nós, cada um de nós, é o resultado de toda uma existência espiritual entre encarnações e reencarnações. Hoje estamos aqui como o melhor de nós mesmos, mas ainda tão maculado pelos defeitos que precisamos corrigir. E todo aquele irmão que ainda não conseguiu acordar para a realidade da necessidade evangélica na sua vida, o trator virá, o trator vem, ele vem lavrando, irmãos.
irmãos, e vem rasgando o solo duro, ele vem abrindo os corações, porque todos nós sabemos que quando somos visitados pela dor e o sofrimento, são os momentos em que nos colocamos mais próximos da nossa natureza divina e procuramos falar com Deus, né? E a vida sempre vai nos ensinar. Assim como aqueles irmãos, né, que eles são abafados, que eles são sufocados pelos problemas da vida, ali virá o terçado, ceifando, cortando os espinhos, limpando o terreno para que ele possa ser semeado. Mas não basta, queridos irmãos. Nós sabemos que a semeadura é livre. A doutrina nos ensina. E que a colheita é obrigatória. A doutrina nos ensina muito bem isso. Todos nós sabemos. São chaves, né, para a gente aplicar na nossa vida. Mas não podemos esquecer do cultivo. Porque se semearmos para depois colhermos sem cultivar, não adianta. Nós temos que semear, a plantinha vai nascer, vai se enraizar e nós temos que continuar cultivando os valores, cultivando o amor em nossos corações a cada dia. Tem muitos ensinamentos dos espíritos, como Emmanuel, como André Luiz, como Joana de Ângeles, sobre a necessidade da continuidade, de não pararmos, de continuarmos. Porque, vamos nos lembrar agora do quê? De outra passagem. Orai e vigiai. Tá? Nós lembramos, e tem até uma passagem lá no livro Caminho, Verdade e Vida, um capítulo, até vou dizer até o capítulo para vocês. Viu? Vamos ver aqui. Capítulo 87, que diz: Por que dormis? E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Então, queridos irmãos e irmãs, Jesus estava no Getsemane, tá? No limiar de ser preso pelos romanos, naquela noite fatídica, e ele estava em oração. E deixou, se não me falha a memória, deixou João e André fora ali na porta ali de onde ele entrou numa pequena clareira na floresta, no bosque de Getsemane, e deixou os dois sentados ali, fazendo vigilância. E ele voltou, ele orou, rezou, né? Teve até aquela a transfiguração, ele falava com os espíritos de Elias, de Moisés, e de repente ele voltou, e André e João estavam lá no maior sono. Ele acordou, voltou a orar. E ele fez isso 3 vezes. E eles estavam lá. E a gente não é assim. A gente não costuma dormir para o Espírito. A gente não costuma dormir para as verdades evangélicas. Então, por que dormir? Por que estamos dormindo? Por que nosso Espírito, então, não acorda de uma vez por todas? E ele falou para os seus discípulos: Por que dormir? Orai e vigiai, para não caíres em tentação. Porque o orar e vigiar é um instrumento que eu digo que é o WhatsApp com Deus. Né? O WhatsApp é tem mais de 2.000 anos, mais de 5.000 anos. A gente pensa que o WhatsApp surgiu agora, né? Mas tem muito tempo. Só surgiu a tecnologia, mas ele já existia. A oração é o WhatsApp com Deus, gente. A oração é um instrumento poderoso. Ela pode não resolver os nossos problemas, nossas aflições. Ela pode não nos confortar, resolver o sofrimento, mas com certeza ela vai nos consolar e vai nos aproximar como espíritos com essência divina do nosso Criador. Através da oração, do orar e vigiar, sim, nós poderemos compreender melhor e desenvolver esse tão necessário entendimento evangélico dentro de cada um de nós, com vistas ao nosso aperfeiçoamento. Porque nós estamos falando aqui
é de elevação espiritual de cada um de nós. E nós precisamos nos elevar, queridos irmãos, juntos. Não é sozinhos, é lado a lado. Amai ao próximo como a ti mesmo. Ama a teu pai acima de todas as coisas, com toda a tua essência, com todo o teu entendimento, com todo o teu cérebro, com toda a tua alma. E amai ao próximo como a ti mesmo. E fazei aos outros aquilo que gostaria que eles nos fizessem. Aquele que quer ser o maior, que seja o vosso servo. E para a gente fechar, então, eles falam aqui, o Espírito nos fala aqui, que a parábola da semente representa perfeitamente as diferenças que existem na maneira de aproveitar os ensinamentos do Evangelho. Quantas pessoas há com efeito para as quais eles não são senão a letra morta, que semelhante à semente caída sobre a rocha, não produzem nenhum fruto. Ela encontra uma aplicação não menos justas, não menos nas diferentes categorias de espíritas. Não é o emblema daqueles que não se apegam senão aos fenômenos materiais e deles não tiram nenhuma consequência. Aí é um cuidado que todo espírita tem que ter para não cair no cientificismo da doutrina e ficar só nisso. Hoje nós estamos passando a fase psicológica da doutrina, em que fórmulas psicológicas estão resolvendo todos os problemas, e não é assim. Não é assim. Resolve sim com a aplicação dos ensinamentos do Mestre dentro dos nossos corações. Queridos irmãos, a pequena reflexão singela que eu queria deixar para todos na noite de hoje era essa. Eu espero que tenha servido como instrumento para despertar essa curiosidade e esse debate em pelo menos um dos irmãos ou irmãs que está hoje assistindo. Muito obrigado pela oportunidade de trabalho. Um abraço fraterno a todos os irmãos dos Semeadores da Fé e todas as casas amigas que estão presentes hoje. Muita paz para todos. Devolvo a palavra à nossa querida irmã que dirige os trabalhos na noite de hoje. Elias, nós é que agradecemos de verdade pelo seu trabalho maravilhoso. Que palestra boa, muito boa. Certamente todos nós vamos refletir sobre todas essas observações que foram feitas acerca da parábola do semeador. E agradecemos principalmente pela sua boa vontade, porque você foi convidado faltando meia hora, para começar o trabalho, se não menos. E eu disse, meu Deus, está muito em cima, eu acho que ele não vai conseguir fazer. Mas estamos falando de um grande palestrante, não é? É isso, meu Deus. Então não foi um problema, graças a Deus. Que bom, tudo deu certo e tenho Graças certeza que todos ficaram muito satisfeitos. Eu gostaria de pedir para que o nosso irmão Jailson, que falou comigo quase agora, antes de começar a palestra, pudesse fazer a nossa prece final. Você pode, Jailson, fazer? Posso sim, posso. Obrigado, boa noite a todos. Elias, Boa noite. Um abraço, Elias. Vamos agradecer a Deus, Pai de misericórdia. Aqui estivemos, Senhor, unidos e reunidos em nome de Jesus, para mais um aprendizado desta santa doutrina, Senhor, que tem restaurado tantas criaturas ao longo do tempo. Rogamos, Pai, que derrames a tua bênção sobre todos que aqui se encontram nesta reunião virtual, sobre os seus lares, sobre os lares de todos os seus familiares, de todos os seus amigos, de todos os seus inimigos. E também, Pai, possa derramar sobre todos os hospitais, manicômios, presídios, asilos e leprosários, onde houver, Senhor, um irmão nosso sofrendo e chorando, Senhor. Que o teu bálsamo, Senhor, possa aliviar as suas dores, possa aliviar os seus sofrimentos, Pai. E em nome de Jesus, Senhor, que nós te agradecemos por mais uma noite de bênção e de aprendizado. Que a paz de Deus e que a paz do nosso Senhor Jesus seja com todos. Devolvo a palavra à nossa irmã que está à frente da reunião,
para que ela possa dar por encerrado, em nome de Deus e em nome de Jesus. Muita paz a todos. Que assim seja. Então, encerrados estão os nossos trabalhos nesta noite. Próxima semana tem mais, minha gente, se Deus quiser. Vamos nos encontrar novamente.